Atlético que, nesse domingo, perdeu mais uma num cenário relativamente parecido com o jogo do Palmeiras, né? O time conseguiu abrir uma vantagem. Na reta final da partida, viu essa vantagem ruir. Dessa vez não restou nenhum empate, né? Veio a derrota 3-2 para o Atlético Paranaense e parece que o sonho do bicampeonato brasileiro seguido está ficando cada vez mais longe. Queria chamar o Grice justamente para ele falar um pouco sobre a partida de ontem, um Atlético muito modificado, contra um Atlético Paranaense também bastante modificado. Queria que você fizesse uma avaliação da partida de ontem, de que maneira essa derrota na Bacia das Almas pode influenciar o jogo de quarta, que vai ser tema aqui da nossa discussão daqui a pouco também. Eu acho que pode impactar muito na parte emocional, né, principalmente. Acho que por mais que eram ali reservas, basicamente, né, nos dois times, o Atlético Paranaense até mais reserva do que o Galo, que ainda usou ali o Nathan Silva e o Alan, que devem ser titulares no jogo de quarta-feira. Mas eu acho que muito pela parte emocional, assim, acho que pode pesar bastante, né? O momento é muito ruim, aí a gente já começa a ver rusga, né? Jogador dando um recado para outro, o clima vai começando a ficar muito pesado e aumenta muito a responsabilidade em torno do jogo em si, né? Porque, de fato, como você falou, pensar no bicampeonato brasileiro para esse ano me parece algo muito improvável, muito distante. O Atlético tem 13 pontos de vantagem. Nunca um time tirou essa vantagem no Campeonato Brasileiro de pontos corridos e foi campeão. Nunca um time ficou 13 pontos atrás do líder e foi campeão no final. Então é muito improvável pensar numa briga pelo título. Então isso aumenta, de certa forma, a responsabilidade para o jogo de quarta-feira, porque espera-se, né, pelo investimento que fez o Atlético, pela manutenção do elenco, pelo treinador que foi buscar novamente, espera-se que ele vá brigar por títulos esse ano. Saiu cedo na Copa do Brasil, já está praticamente fora da disputa do título brasileiro no início do retorno. Então aumenta muito a carga de pressão e de responsabilidade para esse jogo de quarta-feira. São 13 pontos de diferença para o líder Palmeiras, como você disse, Grice. A gente estava olhando, sei que é muito cedo ainda, né? Estamos na segunda rodada do segundo turno, 21ª rodada do campeonato. A gente estava olhando as chances, né, da UFMG, o que o departamento de matemática estava dizendo em relação à possibilidade de o Atlético tirar essa diferença e buscar o título, e é baixíssima a probabilidade, 0,27%. O Palmeiras já tem mais de 60% de chances de título, claro, ainda tem muita coisa para rolar aí no campeonato, mas parece bem difícil, né Lucas? Se a gente para pensar na meta que o Cuca estipulou, né, de 15 vitórias, agora são 15 vitórias em 17 jogos. A questão não é se esse time do Atlético tem qualidade para fazer isso, porque a gente sabe que tem. A questão é o momento, né? Como que o time está desempenhando? O time está desempenhando para ter 15 vitórias nos últimos 17 jogos do campeonato? Pouquíssimo provável, né? Agora o foco é... Se já era grande, agora o foco é total na Libertadores. Me parece que para além da questão de números que a gente tem falado, de vencer 15 partidas nas 17 que restam, da probabilidade de menos de 1% de ganhar o título, acho que o grande problema é o desempenho mesmo, né? Por mais que teve ali um ponto de fé naquele primeiro tempo contra o Palmeiras, que jogou realmente muito bem. No segundo tempo contra o Inter, que apesar de não ter feito gol, conseguiu de alguma maneira pressionar. A gente não consegue ver uma evolução muito clara. Claro, é muito cedo ainda para a gente avaliar o trabalho do Cuca, são 3 partidas, mas principalmente a defesa está deixando muito a desejar, né, Pedro? Eu acho que o que a gente pode pontuar como inspiração que o Atlético pode ter é, de certa forma, o próprio Flamengo, que durante uma época com o Paulo Souza teve dificuldade, não conseguia engrenar no campeonato, chegou até, se não me engano, tá 12 ou até um pouco mais pontos de distância do líder e agora encostou lá no G4, já faz parte do G4. A grande diferença é o tempo que o Flamengo tinha para ter esse processo de adaptação e de crescimento com o Dorival Júnior e o tempo que o Atlético tem hoje. E eu acho que também o fato do Flamengo, naquele momento, estar disputando 3 competições diferentes, dava mais margem para o Dorival ter esse processo de adaptação. Acredito que é fato que é muito difícil, né? Nesse momento, 13 pontos de diferença é muita coisa, mas a gente citou aqui no programa passado, principalmente dependendo do que vai acontecer nesse jogo do meio de semana, no jogo da Copa Libertadores, dependendo se o Atlético conseguir se o Atlético conseguir se classificar, óbvio que o foco tem que ser a Copa Libertadores, mas se ele for eliminado, o Palmeiras vai continuar visando a Libertadores e isso, consequentemente, vai abrir uma margem para o Atlético, quem sabe, se aproximar no Campeonato Brasileiro. O problema é que tem outros 5 times ali também, exatamente, né? Além do... Não é Atlético e Palmeiras. Né? É o próprio Flamengo nesse momento, né? Que se a gente fosse imaginar quem é o principal concorrente do Palmeiras hoje, embora não seja o vice, acredito que é o Flamengo, né? Pelo desempenho e pela qualidade que tem no elenco ali, né? E o Atlético não deu muito sinal ainda de que pode fazer
essa reviravolta, né? É o que ele falou. Não dá para a gente imaginar, nesse momento, uma arrancada de 15 vitórias quase que seguidas do Atlético pelo desempenho mesmo, que ainda tá deixando bastante a desejar. Você vê fosse em outro time, além do Flamengo, para disputar esse título com o Palmeiras? Campeonato Fluminense, brasileiro eu eventualmente, acho não? muito difícil mesmo. Até porque, assim, tem a questão do calendário, principalmente se o Palmeiras seguir na Libertadores, que pode pesar um pouco mais, assim. Mas me parece até é mais uma sensação, assim, nunca foi falado publicamente, né? Mas me parece que há um desejo muito forte do Abel e do Palmeiras de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não que É o eles que não falta, queiram né? a Libertadores, mas é o que falta para ele na passagem dele pelo futebol brasileiro. Então, acho que ontem mesmo ele deu uma demonstração, de certa maneira, né? O Palmeiras jogou ontem também às vésperas de um jogo contra o Atlético, e acho que dos times que estão envolvidos na Libertadores foi o que usou mais titulares. Jogou Dudu, jogou Gustavo Gomes, jogou Rafael Veiga, jogou o Everton, então assim, Danilo também, Danilo entrou no segundo tempo, então assim, o Zé Rafael foi titular. Sim. Acho que dos times que estão envolvidos na Libertadores foi o que usou mais titulares. Acho que isso é um sinal muito claro de que o Palmeiras dificilmente vai tirar o pé no Campeonato Brasileiro para pensar em alguma outra competição. A gente vai falar bastante ainda sobre essa partida entre Atlético e Palmeiras e Atlético, melhor dizendo, na quarta-feira. Mas antes eu queria tocar num assunto que repercutiu bastante ontem, principalmente depois do jogo. Foi aquela declaração do Hulk na saída do gramado do Mineirão, na zona mista. E ele deu uma declaração forte. Eu não me lembro, acho que o Lucas estava até comentando aqui, o Fred mais cedo, que eu não me lembro de outro momento em que o Hulk falou num tom tão alto em relação aos companheiros. Houve momentos em que ele falou dele mesmo, de cobrança, Arbitragem. falou sobre o Cuca, de arbitragem, enfim. Mas dos companheiros, acho que é a primeira vez em que isso ficou muito claro. Eu vou pedir para o Geraldinho colocar para a gente. Vamos ouvir o Hulk, o que ele disse na zona mista do Mineirão ontem. Como eu te falei, temos que ter mais humilde. Ter mais humilde porque quem tem que marcar, tem que marcar. Quem tem que marcar, tem que marcar, não vai decidir jogo. Então a gente tem que ter mais humildade, tem que reconhecer onde você é mais forte. Se eu sou mais forte fazendo gol, lutando lá na frente, obrigado, eu vou fazer isso. Eu não vou lá atrás buscar a bola, porque senão eu vou complicar meu time. Se a minha zaga é boa defendendo e botando a bola pra frente, tem que fazer isso. Ou seja, fazer o simples, porque o feijão com arroz, às vezes é muito mais importante do que a gente querer inventar toda hora. Então tá na hora de a gente ter vergonha na cara, ter mais maturidade e mais experiência, senão a gente vai ficar toda hora lamentando. Queria te ouvir sobre essa declaração do Hulk, sobre dois aspectos, assim. O primeiro, em relação ao que ele falou especificamente, em relação ao sistema defensivo do Atlético, que levou 10 gols nos últimos 4 jogos. E isso, certamente, se continuar dessa forma, vai ser muito problemático para o jogo de quarta, mas também sobre o aspecto do grupo. O que pode significar essa declaração do Hulk? Ela pode ser negativa, porque ele, de certa forma, expôs os jogadores que falharam, especialmente no último gol, né, talvez, não sei. E também em relação à possibilidade de isso repercutir de uma outra forma, de o Atlético tirar força dessa declaração do Hulk. Não é muito o perfil do Hulk mesmo, como vocês falaram aí, né? A gente não viu tantas declarações dele assim. A mais forte que eu me lembro do Hulk talvez tenha sido aquela lá no início da passagem dele pelo Atlético, quando ele criticou o Cuca, né? Falou que precisava jogar mais e tudo, e até ali ele meio que resolveu o problema, né? Muita gente viu uma grande polêmica à época, eu até na época falei que não via nada demais no jogador reclamar que queria jogar mais. E isso, de certa forma, acabou resolvendo ali o problema. Ele passou a ter sequência e correspondeu à sequência que ele teve. No momento que se falava até de rescisão do Hulk, ele depois chegou até a admitir publicamente que pensou em pedir rescisão de contrato naquela época. Mas essa foi mais forte porque foi mais para os companheiros mesmo, né? Não foi nada direcionado a um jogador específico. Ele até fez questão de falar que quando ele fala da defesa, a defesa começa com o ataque, né? Mas a gente percebe que o Atlético tem tido dificuldade, principalmente quando perde a bola no ataque, demora para recuperar muitas vezes. Foi o grande segredo do primeiro tempo, muito bom contra o Palmeiras. Foi conseguir estar muito ligado quando perdia a bola para recuperar essa bola muito rápido. O Atlético recuperou muita bola no campo do Palmeiras, algo que é difícil de você ver, principalmente num time qualificado como o Palmeiras. Mas quando essa marcação ela se afrouxa um pouquinho, o Atlético é um time que dá muito espaço. Quando precisa correr para trás, ele tem um pouco de dificuldade. Entender como que isso vai repercutir dentro do vestiário é difícil, assim, né? O Hulk é um cara que tem um tamanho muito grande, ele é muito respeitado dentro do Atlético, por motivos óbvios. Acho que tem uma chateação do Hulk, talvez até um pouco com ele mesmo, porque a fase dele não é boa, o Hulk não vem jogando tão bem. E acho que isso pode repercutir de certa maneira gente, vamos todo mundo entender que a gente está num momento difícil e que a gente precisa passar por isso juntos.
Se for assim, eu não vejo grandes problemas, grandes polêmicas dessa declaração, não. Mas é difícil a gente saber, olhando de fora, como que isso vai repercutir internamente para os jogadores que às vezes estão se sentindo criticados ali, né, publicamente, expostos de alguma maneira.